Oi, boa noite, Roberta. Tudo bem? Olá, boa noite, minha querida. Como vai? Tá tudo bem. Aí, tá entrando uma pessoa aqui, acabei tá pedindo para participar, mas não. Ih, vai entrar. Como é que eu faço para poder a pessoa ter que sair? Eu acho que você É tem que clicar Cláudio, acho que você tem que clicar em cima da da tela imagem dele. dele? Eu acho que sim. Mas não tô. Ou, ou então tem um botãozinho onde você consegue ver, onde você consegue convidar as pessoas. Eu acho que é lá em cima onde tem as pessoas assistindo. Acho que você pode, eu acho que é ali. Você consegue clicar ali. E aí ele na lista eliminar. Caramba, é pior que a pessoa nem tá ali vendo para poder tentar sair. Porque é comum mesmo as pessoas mandarem o. Ah, saiu. Conseguiu. Saiu. Ah, É viu? Ia isso bater mesmo. papo com a gente. É isso Vamos ver o mesmo. pessoal chegando. Isso. Obrigada aí pela participação de todos. É, Hoje gostaríamos de pedir desculpas pela ausência da professora Roberta Rosângela Gomes, que foi até uma falha minha, é que ela realmente ela não tem Instagram e disse que não quer ter nenhuma rede social, e então hoje nós vamos fazer essa live, somente eu e a Roberta, e já combinamos que vamos fazer uma outra e vamos também até convidar um tributarista para estar conosco, né, para debater sobre a DECAD, a declaração que a prefeitura, essa declaração anual de dados cadastrais do IPTU que a prefeitura criou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, hoje não vamos contar com a presença da professora Rosângela Gomes, tá? Mas isso não é motivo para ninguém ficar triste, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, né, Oh. Roberto? E muitos esclarecimentos e É, ajuda ao pessoal. assunto polêmico. Isso. Roberta, eu vou te apresentar, mas eu gostaria que você mesma também se apresentasse, que eu acho que é bem melhor, porque apesar de eu ter colocado o seu mini currículo, você tem um currículo extenso, né, de peso, e a gente já se conhece já há bastante tempo, né, e gostaria que você se apresentasse, por favor, Ah, tá? pode deixar. Obrigada, obrigada pelo convite, Zenaide. Um prazer sempre poder contribuir. Então, para quem ainda não me conhece, eu já vi que tem alguns alunos aí, alguns amigos também, muito bom ver gente também de casa. Quem ainda não me conhece, que seja bem-vindo. Eu sou Roberta Mendes, eu sou arquiteta e urbanista. Eu estou, né, vice-presidente do IBAP-RJ, Instituto de Avaliações e Perícias do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho, eu sou dona da empresa Arquitetura Legal, eu trabalho com regularização urbanística e fundiária e coordeno o programa Legalização Popular, além de ser professora de pós-graduação, né, de engenharia legal na Uniswan. Eu vou fazer um conteúdo resumidinho de currículo, porque hoje o que importa é o tema, né? É o tema que é o que está todo mundo querendo saber. Não, mas é importante que as É, pessoas conheçam que sim, você é uma pessoa super gabaritada e que tem o contato direto com a prefeitura em razão do seu trabalho, todos que é os dias. de anos, e inclusive você dá aulas exatamente sobre esse assunto, da Sim. legalização dos imóveis de IPTU, e pode nos ajudar a decifrar também muita coisa do que está no próprio decreto, do que o decreto está exigindo em relação a tipo de documentação, e que as pessoas que são leigas não podem simplesmente apresentar essa declaração e elas precisam saber que, se houver uma apresentação dessa declaração com informações incorretas,
o próprio decreto fala de algumas sanções. Sim. E como que a pessoa precisa fazer sem tendo cuidado de não infringir o decreto e não receber uma infração, uma Sim. multa, né? Uma multa. E a gente vai falar também em relação a essa multa, né? Eu gostaria apenas de mencionar que essa declaração, ela surgiu, né? Ela está disciplinada pelo decreto municipal do Rio de Janeiro, número 48.985, e pela resolução da Secretaria Municipal, né, de Fazenda da Prefeitura, número 3.245. E no artigo num dos artigos logo do início do decreto, diz que é uma obrigação acessória. Até a gente vinha conversando sobre isso na parte jurídica, que quem milita nessa parte sabe que é inconstitucional, porque a própria prefeitura, ela se contradiz quando ela faz a divulgação no próprio site da prefeitura, e o que diz o texto legal, o decreto, é totalmente diferente. A prefeitura, ela, lá no site dela, e o próprio secretário de planejamento, né, ele diz que é um projeto simples de atualização de cadastro fiscal de imóveis. Ora, a partir do momento em que a prefeitura diz, ela mesma diz, que é um cadastro fiscal, quem milita na área tributária sabe que a parte fiscal, ela não poderia, o IPTU, nada que relacionado ao IPTU, poderia ser feito agora, nesse ano, para que o contribuinte cumprisse a determinação nesse ano, no mesmo exercício. Isso tem que ser para o ano seguinte, né? Por quê? Está infringindo até o artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que fala exatamente sobre os tributos e o IPTU. Né? Ele vai alterar o que a prefeitura está querendo. E se o contribuinte tiver um tempinho, assistir os vídeos que o próprio secretário municipal de Fazenda divulga, ele fala da falta de caixa na prefeitura. Então, vai aumentar o valor venal dos imóveis? Não pode. Primeiro, o decreto fala que tem que ser apresentada essa declaração para os contribuintes do IPTU no município do Rio de Janeiro deverão, é uma obrigação, deverão cumprir declarando anualmente os dados cadastrais do seu imóvel, além dos seus dados de contato. E outra coisa, os contribuintes do IPTU e aqueles contribuintes, aqueles imóveis que não estão cadastrados, que estão irregularmente, que não têm o cadastro no IPTU, não tem uma inscrição municipal, esses não vão ser obrigados a apresentar DECAD. Nem conseguem pela falta do número da inscrição. Exatamente. E também, num dos artigos do decreto, ele diz, e até o próprio secretário de planejamento, ele fala em vídeo, que o contribuinte que tiver mais de um imóvel, ele vai apresentar uma única DECAD. Quer dizer, então, esse cadastro não é em relação a cada imóvel, é em relação ao contribuinte. Então, o contribuinte vai se denunciar quantos imóveis ele tem. Para poder a prefeitura saber que aquele contribuinte tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos imóveis, né, que ele adquiriu, seja por compra e venda, seja a promessa de compra e venda, ela vai poder estar aqui. Aquela pessoa que
adquiriu, que está ainda com uma promessa de compra e venda, ele não é o proprietário ainda. Quem está no cadastro da prefeitura é o vendedor. Só quando ele terminar de adquirir, tiver a escritura definitiva de compra e venda e fizer levar a mudança da titularidade, porque todos os registros de imóveis, cartório de registro de imóveis, a gente vai falar uma linguagem bem simples, vai falar nada de muito juridiquês, não, para as pessoas entenderem, né? Então, depois que a pessoa for lá no cartório, comprou, deu dinheiro, pagou para o vendedor, né? Comprou o seu imóvel, recebeu a escritura e vai levar para o RGI, por uma exigência da prefeitura, tem que ter aquele formulário de titularidade, que é só entrar no site da prefeitura, fazer as alterações ali. Aí o IPTU, o carnê do IPTU, vai vir no nome do novo proprietário, né, Roberta? Isso, exatamente. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Às vezes pode demorar um pouquinho. Às vezes acaba não acontecendo também, e aí a pessoa acaba tendo que ir lá na Secretaria de Fazenda apresentar a matrícula atualizada para poder ter a troca da titularidade. Quando o cartório não faz a comunicação, porque não basta só, né, só o preenchimento, né, cheio de mosquito aqui, do formulário da titularidade, né? Mas depois o cartório envia, né, internamente a informação de que foi concluído aquele registro de título. E aí deveria ser algo automático. Eu até tenho expectativas de que isso possa começar a acontecer pela grande plataforma, né, dos registradores. Eles estão cada vez mais tecnológicos. Mas ainda não é uma realidade. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. E caso o seu imóvel não tenha sido, a titularidade não tenha sido alterada ainda, você mesmo pode pedir uma certidão atualizada e apresentar na Secretaria de Fazenda. Isso. O que pode acontecer é que esse ano, mesmo que a prefeitura venha falar que existam os descontos, esses descontos a gente vai falar também rapidamente, porque nós que militamos na área jurídica achamos que isso é uma pegadinha, na realidade, porque o decreto ele não é totalmente claro. E e que nem a nota fiscal carioca. Eu me cadastrei no ano, quando eu vou ver lá, eu não tenho praticamente desconto nenhum. Aquilo é só uma forma da prefeitura fiscalizar as empresas para ver se estão recolhendo o ISS corretamente, né? E o contribuinte também está se autodenunciando ali, né? Mas isso é uma outra história, mas não deixa de ser quase que a mesma coisa, né? E então, o que eu vou deixar para a Roberta sim, o que pode acontecer é que, como os carnês do IPTU, a partir desse ano, deixaram de ser emitidos, serem enviados para a residência dos contribuintes, né? Inclusive para poder diminuir despesas, então todos tiveram que entrar no site da prefeitura e imóvel Nosso Lar. O assunto nós divulgamos bastante, falando sobre a DECAD. Tá? Estamos falando sobre a DECAD, que é a Declaração Anual do Cadastro dos Imóveis. Dados cadastrais. Os dados cadastrais dos imóveis que a Prefeitura do município do Rio de Janeiro está exigindo com um prazo muito exíguo, e de acordo com o escalonamento de áreas para que apresentem essa declaração. Tá? Espero que tenha sido bem clara aí o tema do nosso. De nada, de nada. Então, para o ano que vem, o exercício de 2022, a gente fica assim na dúvida se para emitir o carnê do IPTU, o contribuinte só vai poder imprimir e entrar no site da prefeitura se tiver um cadastro. Aí sim, aí já é uma outra situação. Aí já é uma outra situação,
Por quê? A prefeitura teria que já fazer um outro decreto, já bem explícito, bem claro, bem dentro das normas legais, para que o contribuinte possa acessar, né, o site e emitir o seu carnê do IPTU. Aí, é, é, vamos ver se a gente, se nós continuarmos fazendo essas lives e alertando a prefeitura, quem sabe se eles não se alertam para evitar uma enxurrada de ações no Tribunal de Justiça, e até mesmo o Ministério Público também entre com uma ação de inconstitucionalidade, para que não aconteça irregularidades, né, e multas indevidas, né, porque depois que a pessoa pagar, como é que vai ser? Né? Então, a gente espera que a gente possa contribuir bem. E depois nós vamos fazer uma outra live com a professora Rosângela Gomes e vamos fazer o convite de um advogado tributarista também. Sim, nós vamos deixar salva a live. A live será salva. Pode ficar tranquila. Roberto, a gente falou logo do artigo 1º do decreto, que fala que a DECAD é uma obrigação acessória e que os contribuintes do IPTU do município do Rio de Janeiro deverão cumprir, então é uma obrigação, tá? Embora esteja errado isso, porque como é uma situação fiscal, deveria observar os princípios tributários, né? Que é da anterioridade. Quer dizer, cumprir isso aí deveria ser para o ano de 2022 e não 2021. Sim. E fala que deve ser declarado anualmente os dados cadastrais de seus imóveis, além dos dados de contato. Quer dizer, o contribuinte vai dar os dados do seu imóvel ou seus imóveis, vai ser um único, e mandar toda a documentação do proprietário. A gente depois vai falar sobre quem não é proprietário, como é que vai ficar essa situação, porque o decreto é omisso. Embora a prefeitura, no site da prefeitura, diz que qualquer pessoa pode fazer. Mas aí a gente tem que ter o cuidado. Esse qualquer pessoa, nós estamos alertando, como também nós vimos alguns vídeos aí na internet, também de outros profissionais que estão muito preocupados com essa situação e orienta que o contribuinte não faça, não forneça informações que possam prejudicar para o futuro e nem deixe que terceiros que não são habilitados venham preencher para ela, para o contribuinte, e depois venha ter um outro prejuízo. Que procure um advogado da área do direito imobiliário, que procure um arquiteto, que procure um engenheiro, porque isso será necessário. Roberta, então agora é com você. Não, Clara, a gente tem assunto para falar para caramba, mas eu acho interessante, o assunto IPTU como um todo é um assunto muito desconhecido. As pessoas, de forma geral, querem se manter com o seu IPTU atualizado. Eu venho recebendo muitos pedidos de DECAD, porque as pessoas estão, primeiro de tudo, acreditando que o IPTU significa imóvel regularizado. E a gente sabe que isso não significa a mesma coisa. Claro, o imóvel regularizado ele tem seu IPTU atualizado, totalmente atualizado. Mas o IPTU não traz legalidade imobiliária. Ele traz a legalidade para fins tributários, para o fim do uso daquele imóvel. E por isso é que a gente tem tantos imóveis que são irregulares e que, mesmo assim, eles contribuem com o imposto. Então, essa é uma questão importante. Uma outra questão importante, o próprio nome DECAD significa Declaração Anual dos Dados Cadastrais. O que são os dados cadastrais? E até que a Zenaide falou uma coisa muito importante.
isso vai gerar um aumento no valor venal dos imóveis. Então, eu vou explicar como que isso tudo acontece. Os dados cadastrais, para a prefeitura dizer qual é o valor venal é o valor de compra e venda à vista do imóvel. Para a prefeitura dizer qual é o valor venal de todos os imóveis, ela tem uma planta geral de valores do município, onde ela atribui o valor de metro quadrado para cada tipologia dentro de cada logradouro, mapeando a cidade como um todo. Áreas mais valorizadas têm um valor unitário maior, áreas menos valorizadas, um valor unitário menor. E aí, além desses valores por metro quadrado, a gente tem outros fatores, como idade, a tipologia, posição, imóvel de frente paga mais que imóvel de fundos, são diversos fatores que, multiplicados, resultam no valor venal. E um desses fatores é o fator área, que é o fator mais discutido na DECAD. Essa atualização diária, onde a gente vai apresentar o croquis, que eu já vou falar sobre ele. E aí, quando você multiplica todos os fatores, e aí nesse resultado eu chego no valor venal, quanto eu pago de IPTU? Se meu imóvel é residencial, eu pago 1% do meu valor venal anualmente. Se eu tenho um imóvel não residencial, eu pago 2,5% do meu valor venal. E se meu IPTU é territorial, eu pago 3% anualmente para a prefeitura. Esse é o valor do meu IPTU a pagar. Então, é importante você saber que a tua contribuição é um percentual do valor do seu bem. Então, se eu tenho um imóvel que hoje está cadastrado com uma área de 100 metros quadrados e, na verdade, ele tem 200 metros quadrados, saibam que no ano seguinte o IPTU virá o dobro. E aí, o que vai acontecer? Como a Zanatti também estava falando, um outro ponto muito importante, que a declaração ela vai ser referente ao ano de 2021, ou seja, além da guia que você já pagou do IPTU desse ano, você vai receber uma cota extra, ainda este ano. E aí, a partir do início do ano que vem, você já vai receber o montante de uma vez. Então, a gente tem que ter muita atenção para fazer essa declaração. Agora eu vou falar mais da parte técnica, né? Eu não vou entrar nesse momento na parte jurídica, mas eu vou falar a importância da atenção da declaração desses dados. Então, por exemplo, a própria prefeitura diz que você pode apresentar um croquis e as áreas, elas estão definidas no Código Tributário Municipal. E aí, até mesmo onde você tem, no site onde você preenche o formulário, ele até cita quais são essas áreas, que é a área da edificação principal, as varandas, as sacadas, garagem, tudo aquilo que for coberto. Eu vou receber o que? Eu não entendi. Vai receber uma cota extra do IPTU, se ele sendo atualizado para 2021. Então, o que você já pagou ou ainda está pagando, ainda vai pagar sobre a diferença desse cadastro, ainda este ano. Quando a prefeitura vai mandar? Ninguém sabe. Mas se vai mandar até no ano que vem, referente a esse ano, a gente também não sabe. Mas é o resultado, por motivos óbvios, pelo próprio decreto informar que é do ano corrente. E aí, enfim, quando eu tenho... olha, atenção que eu vou falar agora, porque eu vou falar referente ao croquis. Qualquer pessoa pode medir o seu imóvel e aferir qual é a área que aquele imóvel tem construído? Até pode. Mas existe um decreto, então quem está aqui assistindo e quiser anotar, eu recomendo. É o decreto 16.721 de 1998. O que ele é? Ele é um documento único que ele junta elementos construtivos também para fins tributários. E o que ele faz? Ele segmenta as áreas que têm tributação integral e têm tributação a 50% ou a outras tributações. É interessante a gente ver, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu estou regularizando um imóvel, onde foi feita a atualização agora do IPTU, e aí toda a edificação principal teve uma tributação integral, 100%. E a parte referente às quadras de esporte, é um grande clube, a tributação foi de 20%. Agora, você imagina quando você fizer um croquis, sem saber identificar a diferença de tributação entre as áreas, você vai pagar 100% sobre toda a área que você tem
considerada tributável pelo próprio código. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter realmente IPTUs, além deles serem atualizados quanto à área, eu estou considerando que as áreas vão estar corretas, as medições estarão corretas, mas terão um percentual sobre a tipologia daquele imóvel aumentadas. Então, tem que estudar, tem que fazer, não é um simples croquis. Não é um simples croquis. Eu até para os meus alunos, tanto quando eu dou o curso de IPTU, quando eu dou o curso da Escola de Arquitetura Legal, falo de projeto legal, eu sempre cito esse decreto, quem está aqui, que é meu aluno, sabe. Eu sempre cito esse decreto e eu ensino os meus alunos a fazer, eu chamo de croquis técnico, que não é aquele simples croquis que a gente sai medindo e entregando. É aquele croquis onde a gente tem a responsabilidade de apresentar conforme o decreto da Secretaria de Fazenda. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer esses lançamentos. Aqui, terraço aberto conta como área a ser calculada? Sim. O decreto é o 16.721 de 1998. Então, anotem que esse decreto é fundamental. Eu sempre recomendo, não é porque eu sou arquiteta e eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório. Eu acho que as pessoas deveriam buscar profissionais. Eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que quando a gente é assessorado por um bom profissional, a gente só tem a ganhar. Então, isso, obrigada, Adriana, obrigada, esse mesmo. Esse decreto é para carregar com a gente na hora de fazer qualquer projeto. Um imóvel comercial em nome de 2 pessoas, será declarado 50%? Não, na verdade, você vai entrar no CPF de pelo menos uma pessoa. Provavelmente vai ser no CPF da pessoa que conste como o primeiro CPF. Existe uma confusão mesmo quando a gente tem um imóvel com mais de um titular. Qual é o CPF que você vai entrar para você poder fazer o cadastro? O CPF da pessoa que consta no primeiro nome como proprietário. Porque como é que vem escrito? Fulano de tal e outro. Ou outros, dependendo do número de proprietários. Então, é deste proprietário que você vai ter que colocar o CPF, não fazer metade para um, metade para outro, ou percentual para cada um. Não, a declaração é uma só. Tá? Então, é importante a gente ter esse tipo de atenção, né, para não errar. E até porque não tem nem campo para você declarar 50% do imóvel. Você só vai declarar o imóvel inteiro. E aí, também é importante a gente saber o seguinte, a própria resolução, ela vem informando que, ela está até aqui comigo, ela informa os prazos para a apresentação da declaração, tá? Então, se o seu bairro faz parte da área de planejamento 1 e 2, o prazo começou dia 21 de agora, final de junho, e termina agora dia 31 de julho. Se o seu imóvel faz parte da área de planejamento 3, começa em 1º de agosto e termina em 31 de agosto. Se faz parte das áreas de planejamento 4 e 5, inicia em 1º de setembro, termina dia 30 de setembro. Inclusive, essa é uma questão que a gente estava debatendo aqui no escritório. A gente fez uma reunião de decade aqui na empresa para a gente debater esses elementos, porque as mesmas perguntas que vocês fazem aqui, os nossos clientes também fazem para a gente. E é algo novo, é algo muito recente. A gente está começando a fazer agora. Então tem muita curiosidade, inclusive para a gente. A questão que a gente levanta é: por que o prazo? Se a declaração, segundo o decreto, é obrigatória, eu deveria poder fazer a qualquer tempo. Com certeza. Se não, eu quero declarar agora. Perdi o prazo, enfim, me distraí, não sabia, perdi o prazo. Caramba, agora eu quero fazer. Por que não posso fazer? Não faz sentido. Se é uma obrigação. Eu acho que é mais uma contradição, né? Sim. Eu acho isso tudo muito estranho. Eu até entendo. E outra coisa também que eu esqueci de falar, para 2021, somente os imóveis com tipologia casa e apartamento. Tá? Ou seja, imóvel comercial vai poder fazer esse ano? Até o momento, não. Porque em várias partes, tanto do decreto quanto da resolução, diz que a qualquer tempo pode haver um ato do secretário mudando toda essa formatação que está sendo apresentada hoje. Ou seja, a gente precisa se manter atualizado quanto à DECAD.
Então, eu fiz agora do meu imóvel. Relaxa, ano que vem eu faço de novo. Não, você tem que ficar atento, porque pode ter um ato do secretário modificando até aquilo que você já fez. Então tem que ser contínuo. Eu acho que assim, ok, as pessoas vão fazer por conta própria, as pessoas vão se entregar? Ok. Não dizendo ok como eu concordo, mas ok, vão lá e vão fazer. Mas até assim, no futuro, elas podem ter algum tipo de sanção por terem deixado de fazer alguma outra informação. Né? Eu já comentei isso no início, né? Que eu até fiz um comentário no perfil da prefeitura, quando os posts, né, falando, você vai ter desconto e tal. Em nenhum lugar na resolução, nem no decreto, nenhum lugar fala que desconto é esse. Né? Está anunciando aí 5% de desconto, perdão dos anos anteriores. Isso não está escrito. Tá? Olha, que eu li, foi muito, viu? Se vocês pegarem também, o material está todo aqui. Vocês veem que está tudo assim pintado de amarelo? Está tudo pintado de amarelo, porque é o que a gente toda hora tem perguntas. Então está aqui como manual, assim, para cada caso a gente vai tentar identificar. Então é importante, assim. Eu recebi um pedido até interessante. Uma pessoa, eu quero fazer a DECAD, mas depois eu tenho que tirar o habite da minha construção. Eu falei, então por que você já não faz o habite da sua construção, já regulariza logo tudo? Para fazer a declaração, eu regularizo tudo e faço já a declaração para ela. Só que com cuidado do que é permitido, do como que deve ser elaborado. E aí ela falou assim, não, eu quero fazer a DECAD por causa do perdão dos anos anteriores. E aí eu fui estudar a questão do perdão. E aí a gente encontra um possível perdão dos anos anteriores no parágrafo único do artigo 7º do decreto, né, que fala que pode se aplicar a remissão prevista nos artigos 13 a 15 da Lei 2.277 de 94. Aí eu fui lá. Né, eu fui lá pesquisar. Eu falo que eu sou uma arquiteta metida, né? Metida advogada, né? Porque eu fico lendo de legislação. Pelo amor de Deus, gente, eu não me titulo advogada, não. Pelo contrário, eu corro atrás dos advogados para eles me ajudarem, mas a gente tem que estudar, a gente trabalha com isso, a gente tem que estudar. E aí, lá nessa lei, diz que a remissão ela vai acontecer, isso está no artigo 15, em unidades imobiliárias até então não registradas na inscrição imobiliária. E se todos os imóveis têm que ter inscrição para poder fazer a DECAD, então não serve para nenhum. Exatamente. Então não tem remissão nenhuma, pelo menos não no decreto. Se a prefeitura vai criar alguma outra legislação, um ato do secretário futuramente, com essas promessas, a gente vai ficar aguardando, porque não é o que está escrito. Porque não adianta nem a gente ler só perguntas frequentes, manual, porque isso não é legislação. Legislação é isso, é decreto e resolução, gente. Isso aqui é o que vai dizer quais são as regras. Exatamente. O resto é informação resumida, que não necessariamente possa estar correta. Então, tem muita gente com dúvida, e é para ter dúvida mesmo. Muita gente pergunta assim, então eu não faço? Eu não posso dizer para você, não faz. Eu acho que a decisão é individual e cada um vai sofrer a sanção individual. Porque pode haver um ato do secretário dizendo qual vai ser o peso da não declaração. Aqui, até o momento, o decreto diz que caso você não faça de forma espontânea, você poderá perder alguns benefícios que serão ainda divulgados. Não é com essa palavra divulgados, mas isso está escrito. Não diz claramente. Tem uma outra... Eu não vou achar agora, porque agora está tudo marcado. De outras formas... tá aqui para ele. Comprovada. Não vou achar. Aqui, a não apresentação. Marquei aqui. Na hipótese de não apresentação da declaração, até para quem perguntou aí, então faço ou não faço? Na hipótese de não apresentação da declaração de que trata o decreto, o contribuinte poderá sofrer perda. Poderá, gente, atenção aos verbos, tá? Do que é poderá e o que é deverá. Poderá sofrer perda ou redução de eventuais bônus por manutenção de adimplência na forma da lei. Então, a gente não tem ainda escrito, né, nada sobre perdão dos anos anteriores
ou qual é a sanção que vai acontecer, só diz que você pode perder eventuais bônus. Então, isso não está ainda definido. Então, assim, eu acho o seguinte, quem sou eu para dizer se você deve ou não fazer? Claro, o que a gente vai dizer sempre é que a gente tem que cumprir as leis. Isso a gente tem que concordar. Mas eu acho que fazendo, faça com atenção. Não faça simplesmente só como um autopreenchimento, sem verificar cada elemento. Eu acho que isso é o mais importante. Não erre. E esteja também consciente que caso haja uma diferença diária, isso vai se aplicar diretamente na modificação do seu valor a pagar de IPTU dos anos correntes, tanto para esse quanto para os anos seguintes. Até porque essa declaração ela não é válida para os anos anteriores. Tá? Então é importante saber. E também tem outro lugar aqui, que eu não vou achar agora qual é o artigo, mas que diz que a prefeitura poderá usar os dados da DECAD e não necessariamente usar. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um imóvel que tenha uma área menor, a prefeitura pode usar ou não a sua declaração. Então, pode acontecer de repente, poxa, lá está tributado o meu imóvel. Tem muita gente querendo fazer revisão diária. Em vez de fazer o processo de revisão diária, que é um processo específico, vai querer atualizar a área pela DECAD. Aí vai querer atualizar para menos. Aí, sei lá, o teu imóvel está cadastrado com 100 metros quadrados e tem 80, pode ser que a prefeitura não considere ser 80. Ela está livre para esse tipo de questão. Imóveis isentos de IPTU também tem que declarar? Tem. Tem sim. Quem declarar alguma alteração com a apresentação de croquis não irá eximir o imóvel da necessidade de regularização junto ao urbanismo, certo? Adriana, olha só, eu não posso falar isso ainda da DECAD, mas eu posso te falar sobre qualquer revisão de IPTU. Sempre foi assim. Qualquer processo que você faça na Secretaria de Fazenda, há uma comunicação interna à Secretaria. Hoje não é mais Secretaria de Urbanismo, né? Hoje é CMDs, né? Desenvolvimento Econômico. Mas sempre houve essa comunicação. Sempre. O que acaba não acontecendo é que a prefeitura não tem técnicos suficientes para gerar todas as notificações. Porque quando você faz uma revisão diária, quando você vai fazer um processamento somente para fins fiscais, se o seu imóvel não estiver regularizado, você está se autodenunciando, você está denunciando que o seu imóvel está irregular. Eu tenho lá, vamos supor que o meu imóvel seja regularizado e eu tive um acréscimo de área. E aí, vou lá na DECAD ou em processo mesmo de revisão específico do fator área, e aí eu vou lá e acrescento 50 metros quadrados. A prefeitura ela pode usar sim, por que não? Se fosse no processo tradicional, ela iria usar sim. Se na DECAD ela vai usar, a gente não sabe, mas ela pode. Não, ela até expressamente ela diz isso. Isso que você acabou de falar, no artigo 6º do decreto, que a administração tributária, ela fala bem claro que é para fins fiscais. Para fins fiscais. A administração tributária poderá adotar em seu cadastro, no todo ou em parte, inclusive para fins de lançamento tributário, informações constantes ou decorrentes da declaração que trata este decreto, a qual, porém, não vincula as autoridades administrativas que poderão adotar informações colhidas em outras fontes ou manter um ou mais dados na forma já cadastradas. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a declaração de que trata este decreto produzirá efeitos exclusivamente tributários. Então, é para alterar o IPTU. É para alterar o IPTU. E quem vai fornecer essas informações é o próprio contribuinte. A prefeitura já tem todos os dados dos imóveis. Quando um imóvel é construído num terreno, ele tem que apresentar o habite com toda aquela documentação exigida pela prefeitura, que é a planta baixa do imóvel, assinada por um engenheiro ou por um arquiteto, e tem várias situações
tem que ter a medida, tudo isso. O contribuinte, ele não tem condições de fazer isso. Só quem tem condições de fazer sim, é uma pegadinha da prefeitura. Quem tem condições de fazer isso é o arquiteto ou o engenheiro, né? Exatamente. Só eles é quem tem essa condição técnica, essa que É uma são atribuição, né? aptos a fazer. Isso, são aptos a fazer. Mais nada, ninguém. Né? Não é um contador, não é o advogado, não é ninguém, nem o pedreiro. E outra coisa, no artigo 7º, ainda fala, comprovada a falsidade, insuficiência ou inexatidão de qualquer informação declarada, a administração tributária efetuará a devida correção do dado no cadastro e a correspondente realização ou revisão dos lançamentos, inclusive com retroação aos exercícios anteriores, nas condições permitidas pelo artigo 149 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que é o Código Tributário Nacional. Quer dizer, como que a prefeitura vai saber se houve uma alteração no imóvel? Quando que foi feito o acréscimo, foi derrubada uma parede dentro de um apartamento, né, para aumentar uma sala, um apartamento com 3 quartos, resolveram derrubar uma parede para poder aumentar uma sala. A pessoa chamou um pedreiro, fez isso, não contratou um engenheiro, um arquiteto para poder alterar aquela planta daquele imóvel. A planta do imóvel foi alterada, não foi levado a comunicação na prefeitura, não foi feita alteração na matrícula do imóvel, não foi não foi paga a contribuição previdenciária que a legislação da Previdência exige. Sim, é uma confusão, é uma confusão. Então, isso não pode ser feito assim, dessa forma. Aí, uma pessoa comprou um imóvel, né? De um terceiro lá comprou o imóvel, mas aquela pessoa que vendeu fez várias alterações no imóvel original. Quem está comprando, a pessoa não compra, não pede para ver a planta, não pede para saber como que está cadastrado na prefeitura, procura ver lá no ônus reais, mas a pessoa é leiga, não sabe que deveria ter sido feito uma verbação na matrícula do imóvel, aquela alteração. O corretor de imóveis, geralmente, ele não vai vender para receber a comissão dele, apesar do nosso colega Paulo Roberto Xavier ser taxativo, que o corretor tem que saber tudo isso para poder vender o imóvel, porque ele tem uma responsabilidade, né? E às vezes também o advogado vai lá, assessora, mas geralmente não sabe dessa informação também. Aí vem uma declaração dessa, uma exigência dessa da prefeitura, que é para o próprio contribuinte declarar as informações dele. Aí ele não está sabendo, a prefeitura dá a entender que o cadastro da prefeitura está uma bagunça, e o próprio contribuinte os contribuintes é que vão fornecer essas informações para a prefeitura poder organizar todo o seu cadastro, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu já vi profissionais dizer, não, vou mandar uma informação lá para o cliente, vou cobrar R$100, vou cobrar mais R$30 por cada imóvel para fazer essa declaração. A legislação está dizendo que não é obrigatória, que é opcional, não é obrigatório, e que pode ser feito, realmente, a prefeitura diz aqui no decreto que pode ser disponibilizado um formulário simples, né? Com informações simples. Então, vamos só pegar aquelas informações, confirmar as informações que estão no cadastro
do IPTU, né? E o IPTU ele tem três folhas principais importantes, que é a de cadastro, a cadastral, a outra que é a informação do imóvel, que tem a idade, a Isso são os fatores. metragem, né? Que são Isso, exatamente os fatores cadastrais. e depois vem o valor do tributo para ser Isso. pago, em cota única ou parcelado. Mas só que, se a gente observar em alguns carnês de IPTU, fica faltando lá a idade do imóvel, não é isso? Isso. Sim. Como que, aí, como que você vai saber a idade do imóvel? Você não vai poder informar, você vai ter que deixar em branco. Você não vai poder Sim. chutar, porque você vai ter que ficar atento a esse artigo 7º aqui do decreto, que fala da falsidade, insuficiência ou inexatidão de qualquer informação. A pessoa vai estar sujeita a uma sanção criminal. Uhum. A prefeitura, se ela quiser, ela pode pegar, mandar para o Ministério Público aquela informação que aquela pessoa informou, né? Informou de forma errada, né? Uma falsidade, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo. Se quiser preencher alguma coisa, preencha de forma simples, Isso. confirme o que está no carnê daquela folhinha do IPTU e não fale mais nada, porque você não tem certeza, né? Sim. Em relação a se houve alteração ou não, você vai dizer que seu imóvel tem 2 quartos, quando o original na planta, e você não sabia disso, o original são 3 quartos, né? Salvo engano, Roberta, parece que tem, nesse formulário, você tem que informar quantas portas tem, não é isso? Não, nesse não. Nesse não vai ter, não. Estou até aqui com a folhinha do como declarar. Vou falar quais são os dados. Dados do contribuinte, né? CPF, nome, e-mail, celular, telefone fixo, dados do imóvel. Inscrição, bairro, CEP, logradouro, número, complemento, tipologia, utilização, área construída, número do cartório de registro de imóveis, matrícula do registro de imóveis e informações complementares. Aí essas informações complementares são livres. Então, muita atenção, gente. Um campo livre, vocês têm que ter muita atenção para preencher. Muita atenção. Ou não preencher. Ou não preenche. Eu acho que, na dúvida, não preenche. Para não sofrer uma sanção pelo preenchimento errado. E aí você também precisa, apesar de qualquer pessoa poder fazer a declaração, você precisa ter em mãos os documentos do contribuinte. Então, tem que ter lá a identidade do contribuinte obrigatório, CPF obrigatório, conta de luz é obrigatório na alteração da utilização do imóvel, tipologia ou área. Então, se for juntar um croquis, tiver que alterar esses fatores, tem que colocar o croquis. Croquis ou planta. Obrigatório a alteração de área construída. Engraçado que aqui já fala croquis ou planta, né? Onde o tempo todo estava se falando croquis. Outros facultativos. Exemplo, documento que pode ser anexado, certidão do registro de imóveis. Os arquivos têm que ter até 2 MB. Mas, assim, são esses dados. Aí vem a questão, né? Croquis ou planta, vocês já entenderam. Ou seja, se apresentar um croquis, tipo esse croquis, não sei se vai dar para, daí não vai dar para enxergar, não. Aqui, a própria prefeitura, o manual, vou até mostrar para vocês. A prefeitura fez um manual. Tá aqui, tá no próprio site. Tá no próprio site do Carioca Digital. Se você ler tudo que vai... Você rola a página toda, que vocês vão ler, vai dizer quais são as áreas de planejamento, qual é o período de cada uma, e tem um local para você clicar que você vai baixar esse manual aqui. É o manual de preenchimento. Aí mostra aqui, ó, área construída. Deixa eu ver se vai dar para ver. Acho que dá para ver. Ela tá dando um modelo de croquis. Mas o modelo de croquis só é de contorno. Não tem uma segmentação conforme o decreto 16.721, que é um decreto tributário, exatamente para fins de IPTU. Então, está omitindo essa obrigatoriedade desse decreto na divisão dessas áreas.
Aí o que vai acontecer como consequência? Seu IPTU vai vir mais caro. Porque você vai ter uma tributação integral. Tudo vai ser considerado 100%, porque não está separado. E aí, você vai cair na tentação, porque tem gente, igual você falou, tem gente cobrando R$30, R$50, até para fazer o croquis, tá? Tem gente cobrando assim, tem gente cobrando R$500 para fazer. Eu acho que você tem que avaliar como qualquer regularização ou qualquer trabalho. Na verdade, o meu papel é esse, né? Eu tenho uma postura, quem me conhece já conhece a minha postura, que independente de eu ter uma, vou dar uma, entre muitas aspas, apesar de eu ter uma facilitação aqui de cadastro imobiliário, todos os imóveis que passam pela minha mão eu faço uma análise documental. Todos, sem exceção. Então, certamente eu não vou fazer um croquis a pessoa vai entregar, ou eu mesma vou preencher essa declaração para a pessoa, onde ela vai ter uma tributação irresponsável. Eu vou fazer análise documental, vou dizer a ela se o imóvel dela está irregular ou não, porque tem gente também que não sabe. Tem gente que acha que estar com o IPTU atualizado vai estar regularizando o imóvel dela. E aí eu tenho toda essa... Eu falo que eu perco o cliente pra caramba por causa disso. Perco o cliente porque eu falo a verdade. Mas eu prefiro explicar do que lá na frente. O que vai acontecer? Gente, preste atenção. Se você preencher, dobrou a área construída, dobrou o IPTU. E aí você não está nem um pouco preocupado com a consequência desse imposto. Beleza, eu te cobro R$50, vou aqui preencher para você. Aqui, ó, toma o comprovante, mandei para o seu e-mail, mandei para o seu WhatsApp. Quando chegar a guia complementar com a diferença, ou quando no ano seguinte vier a diferença a ser paga, a pessoa vai te procurar para querer saber aonde que você errou. Porque eu te paguei para prestar esse serviço e eu só estou pagando a mais porque você errou. A prefeitura disse que não ia me cobrar, não ia me cobrar porque ela ia me dar o perdão. Porque está sendo divulgado assim. Isso. Então, quem errou foi você. Então, você não deixa de explicar para o teu cliente, não. Cobra R$50, R$30 de todo mundo, faz um trabalho porco, desculpa a expressão, mas é porque isso gera uma consequência muito grave. Muito grave. Então, seja responsável, seja profissional. Se você vai prestar serviço para alguém, você tem a obrigação de ser responsável. E eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo do mínimo, infelizmente. Em relação ao acréscimo diário, é possível simular o valor do IPTU de 2022. Então, para você simular o valor do IPTU de 2022, você tem que ter os valores unitários atualizados para 2022 e nós ainda não temos, tá? Nós ainda não temos. Nós temos os valores unitários para 2021, não para 2022. O informativo do valor venal, ele sai no início do ano. Esse ano saiu no iníciozinho de janeiro, saiu até mais cedo do que nos outros anos. Então, todo início de ano, se você for no site da Secretaria de Fazenda, você pode até colocar no Google. Até para vocês que quiserem curiosidade, escreve lá no Google. Informativo Valor Venal 2021 RJ. Vocês vão ver que vai para um link direto, vocês vão baixar um informativo que vai explicar o que são os fatores de área, como se calcula o IPTU, como que faz quais são as alíquotas, a diferenciação de tipologia. É uma aula de IPTU. Tem que sentar e tem que estudar. Tem que sentar e tem que estudar. Aliás, a legislação não fala de perdão, não fala mesmo, não. Não fala mesmo. Só na propaganda. Só na propaganda. Então, atenção, né, gente? Eu vou me empolgando aqui, porque eu vou pensando, né? São 25 anos trabalhando com regularização, gente. O que ninguém nunca viu de tudo, mas o que eu já vi não foi pouco, não. E outra coisa, tem que ter o maior cuidado, inclusive a prefeitura, além do manual, ainda tem um outro manual de perguntas frequentes. Essas perguntas frequentes também não... Exato, também estou com ela aqui. E ela traz todo assim, os itens, né, de perguntas que as pessoas podem fazer, né? Então tem lá o que é DECAD, para que serve a DECAD, a partir de quando a DECAD será exigida, qual o prazo para fazer a declaração, somente o proprietário pode fazer a DECAD, quais as vantagens de fazer a DECAD? A DECAD deve ser feita para todos os imóveis localizados no município do Rio de Janeiro? Meus dados cadastrais e do meu imóvel estão corretos? Mesmo assim, devo fazer a declaração?
Meu imóvel faz parte de um loteamento não cadastrado no IPTU. Mesmo assim, devo declarar? Meu imóvel está cadastrado no IPTU como terreno, mas tem uma casa ou apartamento. Devo preencher a declaração? Posso retificar minha declaração? Qual o período? Quais são os documentos que devo enviar para fazer a DECAD? Aí vem alteração de área edificada, alteração de tipologia ou utilização, concordância com os dados cadastrais existentes, as propriedades e posses não legalizadas e sem inscrição imobiliária devem ser declaradas, imóveis com isenção ou imunidade de IPTU precisam fazer a declaração. O que acontece se a pessoa não declarar? Já fiz declaração e ainda não recebi a confirmação por e-mail. Como proceder? O complemento do meu imóvel está errado. É possível alterá-lo pela DECAD? Posso alterar a titularidade do meu imóvel pela DECAD? Não. Tem uma forma, o instrumento certo dentro do site da prefeitura, que é a comunicação de titularidade. Como calcular a área do meu imóvel? Você não vai poder fazer isso, só o engenheiro ou arquiteto. Eles é quem pode fazer e tem que assinar, porque eles estão aptos, né? Só eles é que estão aptos a fazer isso, né? Como é que é? Caso haja algum imóvel notificado por acréscimo de área e esteja no prazo para fazer a declaração, qual seria o procedimento? Então, na verdade, são duas coisas diferentes, né? A DECAD, para mim, ficou claro que a DECAD está acima de tudo. Ou seja, se está regular, se está irregular, se tem processo em andamento, se não tem. Isso, o decreto é bem claro. Ele fala que é para todos os contribuintes de IPTU. Então, não importa qual é o status desse imóvel. Ele precisa declarar, ele precisa atualizar. É isso que o decreto fala. Então, assim, tem uma notificação por acréscimo de área. Você vai fazer a regularização normal. Só que você isso já vai adiantar. Já existe um processo administrativo. Isso. E aí você vai antecipar a informação desse acréscimo de área na Secretaria de Fazenda através da DECAD, para você já começar a recolher o imposto. Então, acho que é bem... Tem que ter atenção. Tem que ter atenção realmente para fazer. Aqui nesse Perguntas Frequentes, o item 4, ele diz assim, somente o proprietário pode fazer a DECAD? Não. Não. Somente o proprietário pode fazer a DECAD? Não. Que é o que nós acabamos de falar. Isso. Qualquer pessoa que tenha cadastro no portal Carioca Digital poderá fazer a declaração, ainda que referente a imóvel que não seja de sua titularidade. No entanto, a declaração deve ser acompanhada obrigatoriamente da cópia do documento de identidade do titular do imóvel e de comprovante de inscrição no CPF ou CNPJ do titular do imóvel. Nos casos em que houver alteração dos dados cadastrais, tais como utilização e área, também serão necessários enviar uma cópia de energia elétrica do imóvel relativa a qualquer mês do exercício a que se referir a declaração e um croquis ou planta do imóvel. Vale observar que os dados do declarante ficarão consignados na DECAD. Então, aquilo que a gente acabou de falar. Primeiro, para fazer isso, é preciso que a pessoa tenha o cadastro no portal Carioca Digital. Então, eu sou a proprietária, não tenho cadastro no portal Carioca. Vou procurar a Roberta. Roberta, eu não sei fazer isso, eu quero que você faça para mim. A Roberta tem o cadastro dela. Tudo bem, Zenaide, eu vou fazer para você. Então, a Roberta vai entrar com o cadastro dela, vai informar sobre o imóvel da Zenaide, lá vai fazer as informações, e o cadastro da Roberta vai ficar registrado lá, conforme eles estão falando aqui. Sim. Então, se houver qualquer informação lá errada, aí eu vou receber uma multa por causa da matrícula do meu imóvel
da inscrição municipal que está lá na prefeitura. Então, aí vou receber uma multa. Olha, você está informando que você tinha um terreno, né? O imposto territorial, né? Mas não tinha nenhuma casa construída lá. Você depois construiu uma casa, uma casinha de um cômodo só, né? Tipo kitnet, fez lá um cômodozinho e não comunicou à prefeitura. Então, a prefeitura depois vai verificar, vai mandar lá verificar através de drone, tira foto, como há alguns anos atrás, na época do prefeito Marcelo Alencar e de outros, fizeram isso. Com fotografias aéreas, eles conseguiram verificar que vários imóveis houve modificação e mandaram o IPTU com a diferença. Não foi isso? Foi isso mesmo. Através de foto aérea, através dos voos, das fotos aerofotogramétricas, exatamente. E o próprio decreto que a gente leu ali no artigo, foi o artigo 6º ou 7º, se não me engano, ele diz que se houver inexatidão das informações, a prefeitura pode utilizar outros meios para verificar as informações que o contribuinte está informando para a prefeitura. Sim. Né? Então, eles poderão fazer isso, que é para poder fazer uma cobrança maior. Então, aí tem que ter muito cuidado, se a pessoa for cobrar, a Roberta vai me cobrar R$100. Zenaide, vou te cobrar R$100 porque eu estou gastando aqui, tem que pagar a internet, tenho luz, né? Aí estou perdendo meu tempo aqui com você, então vou te cobrar isso aqui. Aí, daqui a pouco, a prefeitura vem com essa multa. Aí eu vou procurar. Roberta, aí você disse, a prefeitura está divulgando que não vai cobrar multa nem nada, né? E que é só para regularizar, e agora eu recebi uma multa. Aí eu não quero pagar isso não, a culpa é sua, você que mandou as informações. Então aí a pessoa tem que ter muito cuidado, quem for fazer tem que ter esse cuidado, né? Então a gente, essa live nossa, que a gente está fazendo, a gente está fazendo como informações de utilidade pública. Espero que as pessoas tenham entendido. Até teve uma empresa aí, que eu vi que era uma empresa, falou que não viu nenhuma inconstitucionalidade do decreto e que a obrigação acessória pode ser feita porque não está criando nenhum tributo. Mas acontece que está havendo uma alteração no tributo, sim, vai haver. E eles estão dando essas informações com todas as letras nas perguntas frequentes. Aqui eles falam isso. No site da prefeitura tem isso. E no próprio decreto e na resolução também informam. Né? Então, a pessoa precisa ter muito cuidado na hora de preencher. E quem for preencher para terceiros, tem que ter muito cuidado. Se for preencher e não cobrar nada, é uma coisa. Agora, preencher e cobrar é pior. É muito pior. Com certeza. É muito pior. Né? Então, às vezes a gente fala isso e as pessoas podem pensar assim, vocês estão falando isso porque vocês querem que procure um engenheiro, um arquiteto, procure um advogado do mercado imobiliário. Não, não é isso não. Não é isso. A gente não está vendendo serviço. Não Pelo mesmo. contrário, a gente está fazendo procurando fazer, estudando aqui a legislação que foi oferecida, né, junto com as informações que estão sendo divulgadas e alertando as pessoas para terem cuidado na hora de preencher, para que evitem ter prejuízos, né? Principalmente porque o decreto, ele traz, conforme a Roberta falou, prazos muito curtos. Não pode, ainda mais nessa época de pandemia, muita gente está perdendo emprego, muita gente não está tendo condições de fazer essas coisas todas. A maioria dos contribuintes são leigos nessa situação dessas informações. Como que vão poder fazer isso de uma hora para outra? A área de planejamento, que eles chamam de AP 1 e 2, o início do prazo é do dia 21 de junho
e o prazo final, dia 31 de julho. É menos de um mês. É tudo muito curto, tudo muito rápido. O AP3, do dia 1º de agosto a dia 31 de agosto. O AP4 e o 5, do dia 1º de setembro a 30 de setembro. Do AP3 até o 5 ainda tem um mês, mas o AP1 e 2 é menos de um mês. Hoje já é dia 1º, né? Quer dizer, desculpe, é praticamente mais de um mês, né? Um mês É um mês e 10 um dias. mês um mês e 10 dias. Mas mesmo assim, a quantidade de imóveis no Rio de Janeiro é muito grande. E mesmo assim, muita gente não está tendo acesso a essas informações. Por mais que se diga que está no site da prefeitura, muita gente não tem o hábito de entrar no site da Não, prefeitura. não mesmo. Parece que algumas estações de rádio já falaram alguma coisa, não sei se algumas emissoras de TV também já falaram alguma coisa, mas dão informações muito sucintas, né? Então, muita gente vai perder esse prazo. Sim, vai. Vai E perder esse depois prazo. faz o quê? E depois faz o quê, né? O interessante é que chegassem essas informações, né, que o prazo é exíguo e que essas informações não podem ser num prazo assim, muito curto, agora em 2021, nos ouvidos desses deputados, desses vereadores, né, para que para que converse com o prefeito para poder rever essa situação desse decreto, né? E para que as pessoas possam se aparelhar e se informar melhor para poder fazer essas informações de uma forma mais simples mesmo, né? Sim. Que não venha a ter o objetivo de simplesmente fiscal tributário, conforme eles mesmos falam isso, né? E que venha prejudicar, ainda mais nesse momento, repetindo, momento de pandemia, momento que as pessoas, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né? E como é que vão pensar ainda no IPTU do ano que vem? A gente sabe que a prefeitura fica alardeando que está com falta de dinheiro, né? Então, e nos próprios vídeos da prefeitura, o próprio secretário fala isso, fala Sim. do reforço de caixa, né? Então, é isso, né? O nosso objetivo aqui é só de esclarecer as pessoas em relação a esse preenchimento, né? E agora, que não é assim, facultativa a apresentação da DECAD. Vocês leiam com calma, porque está sendo Isso. obrigatório, tá? Está sendo obrigatório. Exatamente. Bom, Exatamente. eu acho que algumas pessoas, não sei se, como é que é? Vai haver este ano e abono que vem. Olha, eu até falei do caso, desse abono. Esse abono, eu acho que as pessoas não devem ficar preocupadas com esse abono, porque até no Carioca Digital eu sou cadastrada lá. Quando eu vou verificar no Carioca Digital dessas notas fiscais, para fins até de redução do IPTU, que esse, esse abono foi para isso também, né, para redução do IPTU, praticamente não tem. E outra preocupação também, até conversei com a Roberta, eu já ia me esquecendo, a situação dos imóveis isentos, porque tem pessoas que são aposentados, pensionistas, têm, salvo engano, acho que até 3 salários mínimos, que tem até apresentar perante o Corpo de Bombeiros aquela documentação, identidade, CPF, comprovante de residência, e informar se é aposentado e pensionista e qual a sua renda. Então,
vai junto para a prefeitura e fica isento, e também por causa da metragem do imóvel. Isso. Até 80 Né? metros quadrados, única propriedade, tem que cumprir todos os requisitos, né, para poder ter direito à isenção. Se a pessoa, um senhor ou uma senhora nessa situação preencher errado, poderá também perder também a isenção e vir no próximo ano receber a cobrança do IPTU, né? Já que esse cadastro é para fins fiscais. Isso, vai ser atualizado, vai perder a isenção. Sim, sim, doutora Eliane Pedrosa. Sim, a Roberta falou do fator idade. Ela falou. E até nós comentamos que nem todos os carnês de IPTU têm a informação da idade do imóvel. Às vezes vem em branco. Às vezes algumas coisas vêm falhando. Vem falhando no cadastro. Mas é importante estudar, é importante realmente você estar atualizado. Eu sei que não é área de todo mundo falar de IPTU, imagina, mas procure quem esteja estudando, atualizado o tempo todo, para que realmente você não erre, para que você não sofra, né, a penalidade. A penalidade vai ser totalmente financeira, né? Tanta gente aí que vai perder. Nossa, a isenção de IPTU, então, parte do meu coração. Porque são os aposentados, que a vida já está difícil. Aí vai atualizar ali o imóvel. Às vezes até tem um imóvel até 80 metros quadrados, aí por algum motivo ele foi lá e colocou uma telha em cima do carro dele, uma coberturazinha em cima do carro dele, e aí passou para 90 metros quadrados, vai perder a isenção dele. Olha só que situação. Né? É bem... Por isso que eu acho que a gente tem que ter maturidade profissional para isso. Sentar com a pessoa, olha, a situação é essa, que vai acontecer isso, isso e isso. Então, por exemplo, no imóvel isento. Isento por qualquer motivo, né? Mas aí identificar o porquê ele é isento. E aí, nesse caso dos aposentados, até 80 metros quadrados. E aí, poxa, será que não seria mais interessante se você retirasse essa telha e voltasse à área de 80 metros quadrados para que você não perca a isenção do seu IPTU? Sabe? Porque é cruel, gente. Não sai fazendo qualquer trabalho, não, porque a gente vai acabar. Um mau trabalho vai contribuir, às vezes, para a destruição da vida de uma pessoa, sabia? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai trabalhar. Então, E assim, sem contar, Roberta, de uma outra situação mais preocupante, porque os órgãos públicos, eles, quando fazem o processo administrativo, fazem uma cobrança fiscal e a pessoa manda a notificação, a pessoa não pagou, o que ele faz? Ele manda para a dívida ativa do município, né? Aí vai fazer a notificação para a cobrança. Vamos supor que a pessoa recebeu por desconhecimento, não deixou para lá, né? Um descuido, deixou para lá. Então, aí a prefeitura, o que vai fazer? A dívida ativa. A procuradoria do município já vai encaminhar para uma execução fiscal. Vai. E estão mandando rápido agora. Antigamente levava uns anos, agora estão mandando, com um ano eles já estão começando a mandar a execução fiscal. Tem muita gente aí já começando a perder seus imóveis. Exatamente. E o que eles levam em consideração? Não pagou a execução fiscal, é o imóvel que vai ser usado como, vai ser penhorado, vai ser usado para pagamento da dívida. Olha só que situação. A pessoa tem a sua residência, uma residência de família, de anos, seus pais morreram, né, ficou ali morando ali, os herdeiros ficaram morando ali porque não tem outro local, não dá para pagar condomínio, não dá para pagar outra coisa, para estar lá numa casa, né, vai perder. Exatamente, perde a isenção, perde a imunidade e perde o lar. Aí vai ser mais, infelizmente, mais um morador de rua. Né? Então, aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Né? E que aí aquela pessoa que preencheu para outra, dizendo que é simples, né? E acaba aí não está sabendo das informações do imóvel, aí pode... Por isso que a gente está alertando, para evitar
danos futuros. Então, Exatamente. eu, mais alguém tem alguma pergunta? Uhum. Podemos encerrar? Também caso alguém, eu acho que dúvidas todos terão, até nós ainda teremos, né, no curso disso tudo. Se eu acho que vocês tiverem dúvidas, perguntas, né, também que queiram depois enviar, pode enviar pelo direct no Instagram, né, que a A gente vai Roberta tem o Instagram dela. Roberta, diz seu Instagram, por favor. É robertamendes.eal. Se a pessoa clicar aqui no topo, quer dizer, no topo da sua imagem, onde tem seu nome, o meu tem uma setinha para baixo, clicar ali, ela consegue me seguir. Ela consegue clicar ali e já seguir o meu perfil. E ele pode mandar perguntas por direct, o que a gente puder fazer, né, para ajudar, para orientar, a gente está aí à disposição. Isso. E no cartaz da divulgação no Instagram tem também seu endereço da sua bios, né? Do seu Isso, perfil. isso. E agora vocês fiquem atentos, porque nós vamos depois fazer uma outra. Eu, Roberta, a professora Rosângela Gomes, e vamos convidar um advogado tributarista, tá? Porque vocês viram que na divulgação da prefeitura e a própria legislação, o próprio decreto e a resolução, eles são firmes, falando do início ao fim que esse cadastro é para fins fiscais e tributários. Tá? Exatamente. Muito obrigada, doutor Cláudio. Eu não sei se a doutora Eliane Claudianor. Pedrosa, se quer divulgar. Cláudia Noor. Claudianor. Então tá. Você é conhecido seu, né? Sim, tem um monte de gente aqui que eu conheço, tem muito carinho. Que bom. Muito Bom, bom. esperamos que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas das pessoas e principalmente alertar. Certeza. Tá? Atenção. Tá, então, uma boa noite para todos. Sim, exatamente, doutora Isabel Serrão, para não errar. Isso Mas aí. acertar 100%, nem todo mundo consegue acertar, né? nem as próprias máquinas. Sim, com certeza, sem dúvida. Eu acho que quanto mais informações, melhor, até de outras pessoas também, porque a gente acaba ouvindo o que o outro analisou e a gente consegue debater essa questão. Porque a gente levantou uma série de informações, como outras pessoas também podem observar outros fatores que a gente pode não ter trazido aqui. Então a gente vai compartilhando, todo mundo vai se ajudando. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por vocês estarem aí. Contem com a gente. Se vocês E precisarem. fiquem atentos à próxima divulgação que a gente vai fazer com os outros profissionais. Isso aí. É pena que tem gente que está entrando agora, no finalzinho. Mas vai ficar gravada, gente. Depois vocês vão conseguir assistir. Isso, no meu perfil, no perfil da Roberta, tá? Tá? Uma boa noite, Roberta, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Você sempre agradeço. gentil e sempre disposta a dar informações com o intuito de ajudar a todos, esclarecer, né, as informações para que as pessoas não fiquem na dúvida, né? Eu que agradeço. Eu acho que quando a gente pode compartilhar, é a gente que tem que agradecer por poder ajudar as pessoas, por poder ter alguma coisa que possa ajudar alguém. Então, assim, eu fico realmente muito grata. Então, se precisar, é só contar comigo. Muito obrigada. E você também pode contar comigo. Bom, eu vou encerrar aqui e muito obrigada, doutora Eliane. Muito obrigada pela sua presença, tá? E agradecendo a todos. Beijo, Tchau. gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite. Tchau.